Oi, eu sou a pastora Lupe e hoje o nosso desafio é com o pastor Pascoal Pirangini. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter Ela não aceito. falou, mas ela é minha cunhada, viu? Estamos em família aqui hoje. E a gente sempre faz o desafio com cantores, né? Mas Você hoje não é vai especial. mandar eu cantar aqui, né? Ai, pode? Uma palhinha Não, assim, tá louco, um pouquinho? o pessoal vai fugir. Tá bom, então. Então, qual o primeiro versículo que vem em sua mente? Versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Crede em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Amém. Glória a Deus. E você tem, assim, uma noção de quantos versículos você sabe de cor? Ixi, olha, eu não sei não, porque quando a gente vai ficando de cabelo branco, a gente vai esquecendo. E aí tem alguns versículos que eu já não lembro mais, eu tenho que pegar a minha Bíblia e procurar. Eu ainda é horrível isso, mas acontece, vai acontecer com você também. Comigo já está acontecendo. Quantos anos que o pastor está lá em Curitiba já? Olha, agora no mês de agosto desse ano eu faço 29 anos 29. de ministério. E quando você mudou lá, você teve alguma dificuldade assim com a cultura? Ou alguma coisa que aconteceu, alguma situação assim que você pode falar pra gente? Olha, é incrível, né? São 400 quilômetros de distância de Curitiba, de São Paulo para Curitiba, e a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. E aí eu tive várias dificuldades com relação à cultura. A primeira delas foi logo na primeira semana de ministério, aqui em São Paulo, a gente, como todo mundo trabalha, corre muito e tal, e naquela época nem todo mundo tinha telefone em casa, que era muito caro uma linha de telefone. Então a gente deixava um papelzinho em cima da mesa, que a gente chamava de memorando, isso faz muito tempo, né? E deixava lá para o secretário, para o tesoureiro, o que é que você precisava. Quando ele passava pela igreja, tinha lá o papelzinho e ele resolvia. E aí eu deixei um papelzinho, um memorando, para o secretário da igreja para falar alguma coisa da posse. Aí de repente ele aparece na minha casa e diz assim: pastor, o senhor está bravo comigo? Eu falei: não, meu irmão, não estou bravo não. Por que o senhor escreveu um memorando para mim? Como se fosse uma carta de advertência, né? Aí eu falei: não, meu irmão, eu escrevi. Então, liga para mim, pastor, vai na minha casa. Quer dizer, aquele jeito mais, assim, de uma cidade menor, que você tem que ter o contato mais pessoal. Então aí foi a primeira. Eu falei: opa, eu tenho que aprender a lidar com outro tipo de cultura aqui, né? Até dentro das próprias diferentes igrejas, né? Teve aqui a situação, né, no altar, né, que você falou, quando o músico começa a tocar, é porque acabou o culto, e aí o nosso músico começou a tocar, e né, acabou o culto, eu tenho... Porque né? Assim, quando alguém está falando demais, né, o pessoal da música já começa o diretor lá, porque o nosso culto são dois cultos, né, um atrás do outro, né? E aí então não a pode gente atrasar, tem horário e ele também é transmitido pela televisão. Então quando começa a enrolar, o músico vai lá, senta e já começa a tocar pra gente saber, opa, tá estourando o horário, entendeu? Aí ele começou a tocar, eu me perdi. Falei: opa, acabou já? Como é que é? Aqui a gente tem o costume de, às vezes, o músico tocar a pregação toda. Tem até pastores que vêm aqui, que pedem, assim que ele sobe no altar, já começar a tocar. Mas eu achei interessante, né? Achei legal. Assim. Eu me perdi. Falei: como é que agora? O que aconteceu aqui? É cultura, é isso mesmo. E uma referência do Brasil, para você? Você diz assim, referência de igreja, de pessoa? O que de que pessoa, é? De pessoa. Olha, eu tenho muita gente que sempre marcou a minha vida, né? Faleceu recentemente, por isso que eu estou lembrando do Dr. Shed. Nossa, lindo. Que foi meu professor no seminário. Foi uma inspiração na minha vida, né? E um homem de Deus, humilde, simples. Eu quero, quando crescer, eu quero ser parecido com ele. Nossa, a última mensagem dele, quando eu vi lá, eu chorei. Incrível, Porque ele falou que Deus estava preparando ele, né? Foi na semana da morte dele. Foi na semana da morte. E era um homem, assim, tão capaz, assim, de conhecimento da palavra e de inspirar, transpirar a vida, né? Vida cristã. Eu me lembro que eu estudei exegese do Novo Testamento com ele, né, no livro de Efésios,
e era feito na língua grega, né? E naquele tempo a classe era pequena, então era mais ou menos uns 16, 17 alunos, a gente fazia tudo em volta de uma mesa grande, ele sentava na ponta e a gente ia conversando com ele. E chegou no último dia de aula, ele abriu o registro e disse assim, interessante, ninguém faltou a nenhuma aula, ninguém queria perder uma aula daquele homem. Então aquele homem foi uma referência tremenda, eu acho que para o Brasil inteiro e para a minha vida. E uma referência internacional, assim, ou de pregador? Olha, você tem escutado? Você costuma escutar pregadores internacionais? Alguns. Eu tenho viajado para alguns congressos internacionais e tenho visto algumas coisas assim tremendas. Eu estou na cabeça aqui com o pastor Joaquim, da igreja de Uppsala, lá na Suécia, que acabei de conhecê-lo. Faz 2 anos que a gente se conhece, mas nós estivemos juntos participando de um congresso e depois pregando num outro. Os dois pregando no outro. Então, esse homem é um pregador fenomenal, um homem que tem uma vida bonita, transparente, mas tem muita gente assim que me impressiona. Um outro que não é tão conhecido é Samuel Maurice, que é do Egito, uma igreja fenomenal, fazendo uma obra incrível no Egito, né? Bom, tem vários desses, alguns que não são conhecidos, mas que estão lá no meio do mundo muçulmano, debaixo de perseguição e fazendo coisas assim fenomenais. Né? Esses homens são, para mim, os heróis da fé dos dias de hoje. Quantos anos você já é pastor, assim, ministra como pastor na igreja? Olha, eu sou pastor há 37 anos. 37 anos de pastorado. Mas eu prego desde os 12 anos de idade. Então, aí E assim, como que é esse relacionamento com pessoas? O que você faz para se proteger de, sei lá, palavras, situações, para não ficar magoado, né? Para não... Tem algo que você usa, uma palavra? Depende muito, né? Eu acho assim que depois de um certo tempo, você amadurece em algumas coisas e você tem um senso, vamos dizer assim, um senso crítico para com você mesmo muito forte, e você elege algumas pessoas que você permite que ministrem na tua vida. Então eu gosto de ter alguns líderes que são homens e mulheres de Deus, que não fazem parte da estrutura da igreja, que são gente de oração e que eu confio na vida espiritual e que eu dou liberdade a eles para ministrarem na minha vida, até me repreenderem, né, me corrigirem. Então, quando uma palavra dessa gente vem, para mim ela é como se fosse uma palavra divina, para que eu tenha que acordar para algumas coisas. Mas agora, quando vem palavras assim, um e-mail, uma coisa, alguém falou, uma afronta, eu prefiro não responder, não ouvir. Por exemplo, quando falei naquela ocasião, em 2010, contra o PT, né, eu recebi muita coisa ruim. Né? Mas assim, recebi muita crítica, muita gente falando mal, muito pastor falando mal, e isso está me fazendo muito mal. E aí eu decidi não ler mais e-mail. Eu fechei minha caixa de e-mail, pedi à minha secretária lia o que eu tinha que responder e eu fazia. E eu faço até hoje. Foi bom. Foi uma benção. E também carta anônima. Recebi muita carta anônima no passado. Era comum, agora não tem tanto. Mas aí um dia o Espírito Santo falou, para que você lê coisa que a pessoa não se identifica? Então eu começava a receber as cartas e eu jogava fechado, sem abrir, no lixo. Falei, eu vou contaminar minha mente com aquilo que não vale a pena, então eu não quero. Amém. Legal, gostei. Agora, uma só palavra, é um desafio. Eu falo uma palavra, você responde com uma palavra. Vou tentar. Então, pode falar, eu pulo. Tá, vou tentar. Passado. História. Futuro. Futuro, sonho. Medo. Medo de não fazer a vontade de Deus. Família. Paixão, alegria.
motivação. Sonhos de Deus na vida da gente. E você poderia deixar assim, um último recado para as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso canal? Eu acho que a coisa mais preciosa que tem é a gente aprender a ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. A minha conversão se deu quando eu descobri que Deus podia falar com a gente. Eu posso ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo. E dali em diante eu não quis mais perder essa bênção de ouvir o que Deus tem para falar para a minha vida. Então, se você quer crescer, deixa Deus falar com você, busque ouvir a voz de Deus. Amém. Receba esse conselho. Se você gostou, curte, compartilha, deixa suas dicas aqui de perguntas e continue aí ligado nesse canal.